Olá, olá, minha gente! Estamos de volta e hoje nós vamos trabalhar sobre educação continuada. Como que as nossas escolas de discipulado, elas podem ser permanentes, podem ser um trabalho fixo. Mas não tem um tempo certo, as lições vão acabar, o que que a gente vai fazer? E depois que a gente concluir tudo, fizer a formatura, o que que a gente faz? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tem muito mais. Hoje eu quero trabalhar algumas especificidades do nosso programa de escolas de discipulado, ok? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre como trabalhar só com meninas, só com rapazes ou com turmas mistas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as avaliações das atividades, cronogramas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa ligação com os pais, como envolver os pais dos adolescentes nesse processo, como fazer essa formatura que a gente propõe nas escolas e como trabalhar então a educação continuada, o que fazer com os adolescentes depois que eles passam por essa formação, por esse programa de discipulado. Combinado? Preparados para isso? Podemos começar? Vamos lá. Primeiro eu quero falar dessas especificidades, porque esse trabalho com adolescentes de forma separada, ele tem seus prós e contras. Então, a gente tem que observar o que a gente ganha fazendo separado, o que a gente ganha fazendo junto e como que eu posso escolher o que é melhor para os adolescentes que eu trabalho, tá bom? Então, se você já trabalha com células e com escolas bíblicas e você não tem com quem dividir o trabalho, então é você que é a professora, o professor, é interessante que você comece com turmas mistas, porque vai te poupar trabalho e vai ser um bom tempo para iniciar. Se você tem ajuda, se tem uma equipe, uma cooperação, é possível que vocês façam isso sempre juntos, né? Tem a lição toda juntos e podem ter divisão de grupos apenas para orar, para contar testemunhos, ou para um tempo de confissão, para um tempo de intercessão separado, tá? Isso também é muito enriquecedor. Aí eu trouxe aqui algumas diferenças que eu percebi nesse tempo de trabalho, de trabalhar só com homens e só com mulheres. Que diferenças maiores foram essas, tá? Bom, trabalhar com moças é sempre um trabalho mais longo. Por quê? As escolas com as meninas sempre são mais longas. Eu já cheguei aqui de trabalhar em uma turma em 2 anos. Porque as meninas realmente paravam em cada tema. A gente ficava 2, 3 encontros, né? 3 semanas, 1 mês, em uma só lição. E elas tinham uma fidelidade e algumas também eram muito novas na fé e realmente precisavam aprender mais e mais sobre aquilo e a gente foi levando. A turma com os meninos, pelo compromisso, pela dinâmica deles, dessa faixa etária de 11 a 16 anos, eles têm um nível de cooperação limitado. Então, as escolas com os meninos são mais curtas, sempre. Eu ainda não fechei uma turma de 1 ano inteiro com rapazes. Sempre turmas menores. Eles continuam o programa, continuam tendo acesso à palavra, ao discipulado em outras áreas, mas dentro do programa, dentro dessa escola, nesse formato, são períodos mais curtos de 6 meses com os meninos, tá? Essa tem sido a nossa realidade aqui, para que seja bem claro que eu não estou colocando um padrão mundial, mas o trabalho tem sido feito. O trabalho com as moças, ele é sempre mais elaborado, mais detalhista. Isso quer dizer que quando a gente trabalha com as meninas, existem muitos detalhes que são importantes. Por exemplo, o convite que a gente faz, de deixar em cada casa, convidando, olha, a gente vai abrir uma escola aqui na rua, que vai trabalhar sobre isso, eu quero te convidar para participar. Ou seja, no bem-vindas que a gente coloca na entrada, numa lembrancinha, numa decoração que a gente faz. Então, esse trabalho com as moças tem alguns detalhes que da própria feminilidade, que isso acolhe as mulheres. Isso faz parte de um trabalho com mulheres. Com os homens não é assim. E é interessante, e eu quero que isso fique claro aqui, quando a gente fala dessas diferenças,
Eu não estou dizendo que um é bom e que um é ruim, que um é certo e que um é errado, mas que são diferentes. E que eu não posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V que vai dar certo. Não dá. Então, com os meninos não se trabalha assim. Se você coloca muitos detalhes, eles acham chato demais. Ai, pelo amor de Deus, né? Então, os meninos têm mais simplicidade. O que um trabalho com os rapazes precisa? Clareza e objetividade. Os meninos, eles são claros e diretos. Quanto mais realista você for, quanto mais claro e rápido você for, melhor para os meninos. Então, realmente, são universos diferentes que precisam ser lidados com seriedade, certo? E quando a gente trabalha turmas mistas, fica diferente, é difícil agradar os dois públicos. Essa é a grande dificuldade. Então, só resumindo, meninas, um trabalho mais longo, mais elaborado, mais detalhado. Com os meninos, um trabalho um pouco mais curto, mais simples, claro e direto, ok? Espero que tenha sido claro. Vamos lá. Trabalhos separados. Quais são os benefícios de trabalhar só com meninas e só com rapazes? Nós podemos trabalhar áreas mais específicas, né? Tem alguns temas que os meninos ficam mais à vontade de falar quando só tem homem reunido. E tem assuntos que as meninas têm mais facilidade de falar quando tá só entre mulheres, ok? Isso bem simples. Nós temos em grupos separados aconselhamentos mais gerais associados a cada gênero. Então, com meninas eu posso falar especificamente sobre menstruação, que é algo que eu não vou aprofundar tanto com os homens, mas eu preciso falar disso com os homens, porque é impressionante o quanto os homens não sabem sobre menstruação, que deveriam saber, porque não sabem lidar com as mulheres nessa fase. Eu tô falando aqui do universo adulto. Imagina isso no universo de adolescente, no universo escolar, de vivenciarem tudo isso dentro de uma sala de aula, né? Porque as meninas ficam menstruadas, passam por essa tensão menstrual, os meninos ficam fazendo bullying e fazendo várias brincadeiras que afetam emocionalmente as meninas, e a gente tá falando de adolescente. E às vezes o menino não tem a mínima ideia do que é, e ele não vai respeitar isso se ele não conhecer. Só que eu vou trabalhar com os meninos, esse assunto, por exemplo, num nível, e eu vou trabalhar com as meninas em outro nível. Então, é por isso que esses temas são os mesmos, mas eles são trabalhados em profundidades diferentes para cada gênero, tá? Por exemplo, nesses grupos separados, a gente tem uma porcentagem maior de confissões, de testemunhos, porque se cria um nível de comunidade, de irmandade, literalmente isso. E sente essa confiança. Olha, a gente já teve muitos momentos assim de aulas e as pessoas falarem assim, olha, eu quero falar agora. Aí um compartilhava um desafio. E eu tô falando mesmo quando eu estou com sala só de meninos. Isso também funciona, porque eu já tentei muito formar uma equipe só com homens. E não sei se você concorda comigo, mas as nossas igrejas estão necessitadas de líderes homens. Porque muitos trabalhos são liderados por mulheres, que é uma bênção, mas que seria muito melhor se fosse completada uma equipe mista, né? Então, eu trabalho hoje também só com grupos de rapazes. Eu chamo muitos homens para as oficinas ou para dar algumas aulas específicas, mas eu dou muitas aulas para os meninos também. Mas quando eu tô ali com eles, e a gente já tá há muito tempo junto, tem essa abertura, tem essa brincadeira, mas tem coisas que quando eles estão com um homem, com um professor, com um líder homem, eles abrem coisas, aí eu ouço as gargalhadas, depois ficam aquelas piadas internas de alguma coisa que aconteceu naquela aula, que aquele professor veio, eu digo, não vão me falar, ele, não, isso aqui é só fechado, coisa de homem, eu digo, beleza, não vou me meter aí. Mas são coisas que a gente precisa observar, e se você tá num trabalho necessitando de uma liderança masculina, ore ao Senhor, né? E já envie essa formação também para um homem da sua igreja, para que ele possa despertar e caminhar. Os nossos adolescentes, gente, eles precisam de uma referência masculina e feminina.
e é interessante a gente falar isso, porque a gente já está entrando nessa relação de gêneros aqui, é interessante a gente falar o seguinte: quando eu trabalho com moças, elas não precisam apenas aprender o que é feminilidade, elas precisam aprender sobre feminilidade, sobre masculinidade. As meninas precisam de um padrão de mulher, de Deus e de homem de Deus. Os homens, os rapazes também, eles precisam aprender sobre feminilidade, eles precisam aprender sobre masculinidade, eles precisam ter uma referência de feminilidade bíblica, eles precisam ter uma referência de masculinidade bíblica. Então, o ministério com adolescentes, ele vai ser muito mais rico se ele tiver um homem e uma mulher. Não precisa ser um casal, uma família que trabalhe com eles. Pode ser 2 famílias, né? Mas precisa que isso seja estabelecido, tá bom? Então, busquem isso. Ah, só vai começar se tiver? Não. Porque às vezes a gente nem começa se tiver tudo, né? Mas a gente precisa trabalhar para isso, buscar isso, mostrar necessidade, às vezes até falar, olha, irmãos, a gente está sentindo a necessidade no ministério disso, disso, disso. Vamos investir, vamos pensar sobre o assunto. Convido você a orar sobre isso, né? E a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, se cria essa comunidade de confiança, mas o trabalho junto, o trabalho misto, ele também promove algumas ligações importantes, né? Debates, gincanas, rodas de conversa, tudo isso enriquece muito todo o conteúdo que a gente traz no discipulado. Então, trabalhar esses temas, trazendo as 2 perspectivas, né? Quando a gente fala do namoro, eu já tive um debate aqui sobre pressões sexuais na adolescência, e cada um falava, mas pra gente é assim. Não, mas é porque a gente sente assim. Então, cada um se explicava e se entendia, e depois eu ouvia a gente falando assim, agora eu entendi tal coisa. Então, é muito interessante essas trocas. Então, as 2 maneiras são válidas e é importante que a gente vá testando tudo e ver o que funciona. Esse não é um trabalho para você experimentar uma vez e ver que não foi do jeito que você pensou e parar, não. Isso aqui é um trabalho para a vida. Vai ter muita coisa para fazer. Sobre o trabalho com os pais. Quando a gente trabalha com adolescentes, quando a gente trabalha com criança também, a gente está trabalhando ali com pessoas que dependem de outras pessoas. Então, o adolescente, por mais que ele não seja mais criança e tenha uma certa autonomia, ele não responde por si mesmo. Então, você vai perceber que muitas vezes o adolescente não pode ir no encontro porque o pai não deixou. Eu já tive várias lutas com isso. De mães que proibiam as meninas, isso não aconteceu com meninos, mas com as meninas demais. As meninas são muito mais proibidas do que os meninos de sair de casa, de fazer alguma coisa. De meninas que não iam para o projeto, para a escola, porque tinham que lavar roupa, ou que tinham que arrumar a casa no sábado, né? Ou de meninas que... isso de igreja, tá? Esse exemplo que eu tô dando. De meninas que não obedeciam ou descumpriram algum acordo da casa, sabe? E eram proibidas de ir para a igreja ou de ir para o projeto. E aí, quando eu fui conversar com a mãe sobre isso, ela disse assim, é porque o que ela mais gosta de fazer é essa escola de princesas aí, então eu vou tirar dela o que ela mais gosta. E eu disse, mas por quê? Porque ela me desobedeceu, ela disse que ia para tal lugar, foi para outro lugar. E eu disse, mãezinha, aí você vai tirar da sua filha o único lugar que vai orientá-la a não fazer o que ela fez, que vai ensiná-la a falar a verdade, a se arrepender dos seus erros, a tomar decisões certas. Você está tirando dela a única chance que ela tem de mudar, de conhecer algo que vai transformar a vida dela. Então, muitos pais fazem isso. Tiram dos adolescentes as programações que eles mais gostam e, junto com isso, tiram a oportunidade deles se desenvolverem na fé, né? Aí, muitas vezes a gente fala assim, trabalhar com adolescente é difícil porque o adolescente erra, porque o adolescente peca. Aí eu quero te perguntar, os adultos não? Os adultos perto de você, os adultos da sua igreja, eles não pecam? Eles não falham? Eles não vacilam? Eles também não descumprem os horários? Eles também
não tem falta de compromisso muitas vezes. Eles também não caem em pecados. Vocês estão entendendo que às vezes a gente tem um desdém da adolescência, assim, adolescente não... Só que quando a gente vai ver, os adultos também vivem as mesmas coisas. E o nosso preconceito é com a faixa etária. Então não desvalorize o trabalho com adolescentes. E para trabalhar com eles, a gente precisa trabalhar os pais. Sempre que eu tive adolescentes problemáticos, aqueles difíceis, principalmente no humor, na área de relações, quando você vai ver, chama o pai para conversar, chama a mãe para conversar. Quando você conversa, você diz assim, agora eu entendo. Se você quer entender o problema que o seu adolescente tem, converse com os pais. Por quê? Porque o problema provavelmente vem dali. Então, eu tinha uma adolescente briguenta, tudo fazia uma confusão. Chamei a mãe para eu conhecer, para conversar. A mãe já veio fazendo confusão, já veio numa gritaria, num tom, de um jeito, que eu disse, meu Deus, daí que vem tudo da menina. Então, a gente conhece muito os nossos adolescentes através dos pais. E quando a gente conquista os pais, gera essa confiança, eles vão nos apoiar nesse trabalho. E os pais, eles podem apoiar nesse nível básico de simplesmente deixar os meninos participarem, como também apoiar de outras formas, sendo voluntários num projeto, atuando na profissão que eles têm, podendo auxiliar de alguma maneira, sempre há uma coisa para fazer. Apoiar financeiramente, muitas vezes em passeios que a gente vai fazer ou em algumas programações que precisam de recursos. A gente vai precisar da colaboração dos pais, sendo eles crentes ou não. Se você tem a confiança e o apoio dos pais, isso vai ser muito mais fácil de fazer. Então, o que a gente propõe aqui? Reuniões. A gente faz reuniões mensais ou bimestrais, tá? Para que a gente fale o que está acontecendo com os alunos, o que eles estão aprendendo, os benefícios que a escola de discipulado está trazendo na vida deles. A gente pede testemunhos e é tão lindo quando um pai diz assim, o que eu escuto às vezes, ele está ajudando em casa agora, está lavando a louça. Eu fiquei até impressionada, fui perguntar. E aí ele disse assim, não, é porque o homem lava a louça também. Porque o homem coopera na casa. E aí os pais vão compartilhando algumas coisas assim, a gente vai ficando feliz de ver as notas na escola melhorando, né? A obediência com os pais melhorando. Então, quando a gente tem esse testemunho, a gente vê que o avanço, ele não está sendo só ali, o projeto está funcionando. Porque às vezes, quando a gente fala da escola, não é só o seu ministério que tem que dar certo, são as vidas transformadas. Esse que é o ponto principal que a gente tem que ter. O quanto de impacto que o que a gente está ensinando está tendo no coração das crianças e dos adolescentes, né? Esse que é o ponto principal que nós precisamos focar aqui. Claro que às vezes tem pai que não aparece, tem pai que nunca participou de reunião, isso é em todo lugar, gente. Mas a gente tem que ter o trabalho mesmo assim. Grupo no WhatsApp com os pais, de vez em quando manda uma foto daquilo que aconteceu, mas também a gente tem que ter alguns limites do que é assuntos que a gente trabalha com os adolescentes e o que a gente leva ou não para os pais. Então, existem alguns casos sérios e graves que a gente precisa compartilhar com os pais, mas a gente sempre vai propor que o adolescente comunique com o seu pai. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque o adolescente que às vezes faz uma confissão ou traz um assunto sério pra gente, ele confiou na gente. E se simplesmente ele confia em você e você corre pro pai e pra mãe pra falar alguma coisa, e esse pai chega com unhas e dentes, né? Pra cima desse adolescente, ele nunca mais vai confiar em você e provavelmente mais ninguém. Então, a nossa proposta é sempre que você converse com o adolescente e encoraje ele a compartilhar com os pais. Esse é o caminho mais adequado, porque ele toma a iniciativa, ele tem uma decisão, continua o vínculo de confiança, certo? E isso, por exemplo, quando eu tô falando esses assuntos, por exemplo, um namoro escondido, que você acaba descobrindo o que o adolescente confessa, você não corre pra mãe e vai dizer, seu filho tá namorando escondido, tal. Você vai dizer, olha, eu te dou 2 dias pra você conversar.
E aí ele vai se virar nos 30 para dar aquele recado, para ter essa conversa. E se você não conseguir sozinho, eu vou chamar os seus pais, a gente vai se reunir juntos e a gente vai falar sobre isso, né? Juntos. Você quer que eu converse? Você quer que eu fale? Então, proponha isso para ele, não faça as coisas nas costas dele, porque isso também é tratar a adolescência como se fosse qualquer coisa. Lembre-se que é uma pessoa, gente. Não importando a idade, você está lidando com um ser humano. Então, tenha respeito, tenha empatia, tenha misericórdia dessa pessoa que você está trabalhando, tá bom? Quando a gente fala de escola, das avaliações dos trabalhos que são feitos, eu não quero que você pense que a gente vai criar nos adolescentes essa mesma pressão de escola secular, né? De que tem que tirar notas boas, onde o foco da escola é só passar de ano. Isso é terrível e não é bom a gente trazer esse ambiente para as nossas escolas de discipulado. As avaliações que a gente propõe são provas simples, apenas para avaliar se o adolescente está acompanhando ou não. Às vezes essa avaliação pode ser feita no debate, às vezes essa avaliação vai ser um conjunto de notas, somando o comportamento, somando pontualidade, somando a participação nas aulas, entende? Ou alguns trabalhos em equipe, olha, vamos apresentar hoje, cada grupo vai fazer um resumo de cada aula e a gente vai apresentar no nosso encontro. Então, as atividades, as avaliações, os trabalhos, né, até os trabalhos que a gente passa para casa, as atividades são coisas simples, simplesmente para envolvê-los, para que eles passem o restante da semana pensando naquele assunto que foi trabalhado, não se desvie, né? Porque principalmente se a gente trabalha com os adolescentes só uma vez na semana, tem aqueles 6 dias que eles vão ficar ociosos aí com várias outras coisas. Então não adianta, gente, numa semana, trabalhar um tema super interessante aqui e nos outros dias ele tá assistindo as séries, tá ouvindo as músicas, tá se enchendo de influências mundanas e só um dia pra gente combater tudo isso fica difícil. Então é importante que a gente, por isso que nós temos as atividades no livro, para que eles permaneçam conectados com aquilo que está sendo ensinado no restante da semana. Então é esse parêntese. Eu dou o padrão de avaliação, o modelo de prova? Não. Você precisa fazer isso. Você precisa aprender a avaliar o seu aluno. E a gente vai percebendo, a gente vai começando a ter essa medida de que a turma está indo ou não com a gente. A escola, ela vai dar o ritmo, ela vai mostrar o ritmo dela pra gente. Os alunos, eles vão mostrar se eles estão avançando ou se eles estão meio paradinhos, e a gente vai ter que ter uma dinâmica para despertar a nossa sala quando for necessário, né? Para encorajar os nossos alunos a estudar quando necessário, para dar aquele carão quando é necessário também bater. Gente, pelo amor de Deus, mais compromisso, mais zelo. Ou vocês estão fazendo, às vezes, acolher, dizer o que está acontecendo, tem alguma coisa pegando por aí, e ter essa dinâmica de lidar com gente, que não é uma coisa engessada que sempre vai ser do mesmo jeito, mas ter essa flexibilidade. Combinado? Até aqui? Vamos lá! Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre essas especificidades da escola de princesa e da escola real são as formaturas. Isso é algo que eu realmente gostaria de motivar você a fazer. Não simplesmente termine as lições e fique assim, gente, olha, terminamos a última aula, que bom. Foi um tempo muito maravilhoso com vocês. Tchau. A gente fecha com chave de ouro. A gente faz o negócio ser lindo, ser memorável, tá bom? Então, o que é a formatura? É como em todo lugar. Você passou de ano, você teve êxito nas suas avaliações. A gente tem uma média, né? Que a pessoa tem que ter pelo menos aquele mínimo ali para poder participar junto. Porque sempre vai ter, de vez em quando aparece nas nossas turmas, o menino que nunca vem, né? Ou que só vem quando tem futebol, ou que só vem quando tem bolo de chocolate, ou que só vem quando tem alguém de fora, mas nunca participa. Não dá para essa pessoa dizer que se formou numa escola de discipulado porque ela não participou de nada. Só veio no oba-oba. Não dá. Tem que ter compromisso. E uma dica aqui. Essa pessoa que desperdiçou, e não foi pouco não, nesses anos eu tive muita gente que disse, não vai se formar. Se quiser, volta, faz outra escola e se forma.
E sabe o que acontece? Eles voltam. Esses meninos e meninas que não querem nada com nada, que participa de vez em quando, que faz tudo se arrastando, aí você diz assim, ó, não vai se formar. Não vai receber certificado. Se quiser, faz de novo e se forma. Sabe o que acontece? Ele volta, faz e vira o melhor aluno da segunda turma. É incrível, porque ele vê que perdeu a chance. Ele vê que vacilou e às vezes o adolescente precisa disso, minha gente. Ele precisa perceber que ele não pode fazer as coisas do jeito dele, não. Ele precisa entender que tem regras, que tem limites e que se ele não tá dentro ali do padrão, ele sai fora. Ele precisa entender que a vida tem isso. Tem consequências. Então, por exemplo, aqui, uma grande problemática que eu tinha, porque eu trabalho muito mais com gente fora da igreja. Meu trabalho é muito mais evangelístico, tá? Só para vocês entenderem. Então, geralmente não se tem muito padrão de roupas decentes. Uma das coisas. E eu tinha dificuldade porque os meninos, eles vinham assim, de jogar bola na rua, tudo sujo mesmo, com as canelas tudo cheio de areia, com aqueles calção lá embaixo, sabe? Parecendo metade da... As meninas com aqueles topzinhos, com a barriga aparecendo, com aqueles shorts que, né, só misericórdia, era assim. E eu disse, não, quem dá a regra aqui do jogo sou eu. Eu só entro se vier com uma calça, se vier com roupa cobrindo o corpo. Não dá pra vir com roupa transparente, com roupa de decote, com roupa curta, é proibido de entrar. E às vezes aparecia, eu dizia, vai-se embora. Ah, mas vai trocar de roupa e volta, ou então vai só na próxima semana. Ah, mas eu não venho mais. Eu, tudo bem. E às vezes me doía, eu me sentia malvada de estar fazendo isso. E às vezes ainda vinha assim, gente, eu tô fazendo um projeto evangelístico, a pessoa vai deixar de conhecer a Deus. Né? Eu tô impedindo aquela pessoa por causa de roupa e tudo mais. Ok, gente. Mas ela vai voltar. Só para dar essa segurança para você, ela vai voltar. Mas ela precisa entender que existem alguns padrões. E você estabelece esse padrão. Você não deixa o adolescente vir do jeito que ele quer e ele estabelece o padrão de horário. Horário é outra coisa que você tem isso em diversas culturas, porque a escola já está em vários lugares. Eu tinha essa dificuldade aqui e eu dizia, esse é um problema de Cabo Verde, por exemplo. Porque brasileiro é atrasado. Mas o atraso de brasileiro é de 15 minutos, meia hora, é um grande atraso, né? Aqui... os atrasos são de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Pera lá, isso aqui já é um absurdo, né? Mas é cultural, muitas programações são feitas com horas de atraso. Então, a gente vai começar a trabalhar não só a proibição, porque com adolescente, quando a gente trabalha a proibição, a gente tem que entender e mostrar para eles o motivo das coisas. Não é só não atrasar, mas o que é o atraso, o que ele faz na sua vida, o que ele comunica sobre você, né? O que é a roupa? Não é só dizer, ah, não pode usar essa roupa, mas o porquê. Por que que você não usa isso? Por que que você não chega atrasado? Por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? Então, com adolescente, a gente não vai só dizer regras e regras e regras. A gente vai dizer o porquê. Qual que é o princípio? Qual é o valor? Qual é a virtude que a gente está mostrando? Eu não estou pedindo para que vocês cheguem no horário só porque eu quero esse horário. Mas porque é uma virtude você ter um compromisso. Você ser uma pessoa de palavra. Você ser fiel. Então tem muita virtude. Isso fala sobre caráter. Então quando ele compreende isso, ele começa a ser responsável. E muita gente aqui eu vi que começou a melhorar na escola, começou a melhorar na igreja, na família, em diversas áreas, simplesmente porque começou a ser mais responsável com os horários, ser mais responsável com a imagem pessoal. E isso melhora muitos aspectos, tá bom? Então, a formatura basicamente é um evento que você faz para finalizar. As festas de formatura pode ser um almoço, um jantar, um lanche que você faz, onde convida a família. Geralmente a gente faz aqui uma coisa uniforme, né? Com todo mundo com as roupinhas iguais, os mesmos vestidos, ou os meninos com o mesmo lacinho de gravata lá. Então, todo mundo bonitinho,
um tempo de festa. A programação é uma coisa muito simples, onde você vai falar o que é a escola, esse ano que vocês trabalharam, que vocês viveram. 2 ou 3 alunos contam um testemunho do que viveu. Alguns pais também podem testemunhar a diferença que viu na vida dos filhos, né? Alguns professores são chamados para estarem presentes também. Os alunos podem fazer uma apresentação de alguma oficina que viveram. Geralmente a gente passa vídeo com as fotos, né, do que aconteceu durante essa escola. E a gente faz um tempo onde eles podem testemunhar, onde eles podem também fazer um compromisso social, no sentido de que a gente sempre faz um voto de pureza, onde eles declaram isso diante da sociedade, né, diante da família que está ali reunida. Olha, eu me comprometo de ser um discípulo de Cristo, de revelar as virtudes do reino de Deus. E aí, isso é muito bonito de ver, o adolescente firmando esse compromisso, essa profissão de fé pública ali. E isso fecha um ciclo na vida dele. Por isso que eu digo, esse momento de formatura é muito importante, onde você entrega o certificado. Geralmente a gente faz esse tempo de coroação. E isso, principalmente, gente, em projetos sociais, em comunidades carentes, isso vale ouro. Isso é um momento, assim, alto na vida desses adolescentes. Talvez é um dos momentos mais importantes. Muitas adolescentes chegaram para mim e disseram, esse foi o melhor dia da minha vida. Esse foi o momento mais incrível que eu já vivi. Foi o dia mais bonito, que eu estive mais bonita. Foi o primeiro dia que eu vi a minha família junta. O primeiro dia que eu vivi essa emoção. Então, vale a pena investir nisso. Às vezes a gente precisa se preparar financeiramente o ano inteiro para isso. A gente tem que motivar a igreja a participar, a colaboração, levantar mantenedores para o projeto, padrinhos e madrinhas. Geralmente eu faço isso quando está perto das formaturas. Dizer assim, olha, eu tenho 20 alunas, eu preciso de 20 pessoas para apadrinharem essas meninas, para doar os vestidos, doar a alimentação, alguma coisa assim. Não é um processo fácil, mas vale a pena. Tenha esse tempo de formatura como algo muito positivo, tá bom? Aí, vamos falar aqui sobre a educação continuada. Nesse processo de educação continuada, eu quero que você pense no seguinte. A gente vai trabalhar os mesmos temas que a gente trabalhou aqui, mas de maneira mais aprofundada. Eu sempre quero que você tenha em mente esse quadrante. Eu, Deus, eu, os outros e o meu futuro, né? Basicamente esse quadrante que a gente trabalha, teologicamente colocando assim porções da palavra nesses quadrantes. É o que a gente trabalhou no módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Na educação continuada, eu vou fazer essa educação continuada com quem? Com quem se formou na escola de princesas, com quem se formou na escola real. Esses meninos e essas meninas, aqueles mais dedicados, geralmente eles querem continuar, eles não querem parar de projeto. Então, o que a gente criou? Um programa de voluntariado. E isso desde a primeira escola tem. Então, eu tenho gente comigo que está desde a primeira escola de princesas, que hoje já tem 18 anos, terminou os estudos, se formou e continua como voluntária. Eu vou explicar como é que funciona. O menino, a menina se formou ali, ele quer continuar. E a gente sabe que o adolescente sabe liderar, pode liderar e pode se desenvolver muito na liderança ali. Então, a gente tem esse programa que serve para quê? Para que ele possa trabalhar, para que ele possa servir e que ele possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu na escola. Então, ele volta para a escola de discipulado agora como um auxiliador daqueles que estão chegando. Então, tem adolescentes mais novos que estão chegando e começando as mesmas lições. E que tipo de trabalho que eu coloco os adolescentes para fazer? Tudo. Eles trabalham na limpeza. Eu faço geralmente duplas, né, de voluntários. Então, os voluntários sempre chegam 1 hora antes, arrumam as salas, montam tudo. Alguns trabalham no lanche e preparam o lanche ou compram o lanche, arrumam a mesa. Alguns trabalham nos grupos pequenos, porque às vezes eu dou uma aula, divido em 4 grupos, vai um para cada grupo. Grupos de oração, grupos de leitura, grupos de auxílio naqueles que estão com dificuldades. Geralmente, quando tem adolescente em recuperação, eu digo assim, ó, voluntário, agora você vai
fazer com que ele consiga passar de ano. Então, ele vai auxiliar e ele vai começar a discipular outro adolescente. Isso gera um crescimento absurdo. Claro que a gente vai fazer isso de uma forma monitorada. Nós vamos fazer isso estabelecendo vários princípios de acordo com o dom e habilidade de cada um. Porque tem adolescente que tem essa desenvoltura para falar, você já vê dom de pregação, dom de auxílio ali, mestre. Então, você vai percebendo ali, você vai colocando ele nas áreas certas. Tem gente que já gosta de servir mais nos bastidores, que não gosta muito de falar em público. Você vai incentivar cada um na sua área. E até aquele que prega também tem que estar na lavagem de banheiro, na limpeza, porque todo mundo tem que fazer tudo. Porque nós somos chamados sempre para servir e a gente faz tudo. Mas o que eu quero dizer, esse programa de voluntariado é tão abençoador que já teve tempo aqui que eu não tinha auxílio de ninguém. E foram esses voluntários, esses meninos e meninas que me auxiliaram a continuar as escolas, né? Então, eu louvo a Deus por esse processo. E hoje, eu continuo tendo a escola de discipulado para meninos e meninas e continuo agora o discipulado com os voluntários. E aí, a gente vai continuar falando. Por exemplo, quando a gente tem um módulo Deus, né? Como é que eu vou trabalhar com voluntários? Eu vou aprofundar, eu vou trabalhar sobre disciplinas espirituais, eu vou trabalhar sobre meditação, sobre contemplação, sobre adoração. Eu vou falar sobre dons espirituais, os atributos de Deus, vou falar sobre intimidade com Deus, sobre devoção. Então, observe, eu não estou mais aqui dando só um geral das coisas, eu estou começando a aprofundar, porque eles já receberam todo o básico e agora eles estão avançando, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre esse autoconhecimento, né, que a gente vai trabalhar as bases aqui no livro, a gente vai trabalhar muito mais num processo de cura interior, nesse processo aqui. Então, observe que os temas, eles vão se aprofundando. E isso é muito bom, né? Então, esse voluntariado, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do adolescente, mas também para o desenvolvimento da escola de discipulado, porque ela se torna mais forte. A gente tem mais mão de obra, a gente tem mais gente engajada e o trabalho vai se desenvolvendo, vai crescendo. Então, observe isso. A gente tem um programa que alcança vários níveis do adolescente ali. Então, pense em longo prazo. Se você chegou aqui dizendo assim, eu queria fazer um programa, acho tão bonito esse negócio de escola de princesa, acho tão legal um trabalho com rapazes da escola real, quero bem rápido, só para tirar as fotos e dizer assim, olha, minha igreja trabalha com isso e tudo mais. Quero te dizer que não dá, bonitinho, para fazer uma coisa bem feita assim, The Flash. Você quer fazer uma coisa para Deus? A gente trabalha num reino eterno, sabia? Não dá para querer fazer as coisas que tem um valor eterno de um jeito super rápido. Isso aqui não é miojo, coisa instantânea, não. Isso aqui é um discipulado, coisa para a vida. Escola de discipulado é trabalhar com a educação contínua. Até que aquele adolescente vá tomar o rumo dele ou ser passado por uma outra liderança, né? Que vai trabalhar com ele ali como jovem, como adulto. Enquanto ele estiver com você, você vai ter essa responsabilidade de cuidar dele. É o seu rebanho, é a sua ovelha, tá? E essa educação continuada é também para você, para mim. A gente que trabalha com adolescente está estudando sempre. Precisa estar aprendendo sempre. Coisas novas, nos adaptando às mudanças, entendendo melhor os contextos que a gente está inserido. Então, avance você também. Desperte para crescer, para se desenvolver. Que o adolescente veja em você, uau, esse meu líder, essa minha líder é uma pessoa tão dinâmica, tão cheia de vida. Tá sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre mais parecido com Jesus. Se o adolescente consegue ver isso em você, então, meu irmão, desperta para viver isso em nome de Jesus. Amém? Vejo você na próxima aula. Bons estudos, boas anotações, bom tempo de oração. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que foi importante para você, o que você vai aplicar nesse momento, tá bom? Beijo e até a próxima aula!